Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro, e esta é a nossa primeira edição do dia. Se você já parou para pensar na crescente influência da China no continente africano? É um assunto fascinante, sem dúvida. É mesmo. Um assunto que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário geopolítico global e que, sem dúvida, moldará o futuro de ambas as regiões. O que torna essa parceria tão fascinante é a sua abordagem. Ela se distancia do modelo tradicional ocidental. A China tem optado por um caminho pragmático, focado no desenvolvimento econômico, no respeito mútuo, sem impor condições políticas para seus investimentos. É verdade. E essa postura tem conquistado a atenção de muitos países africanos, que veem na China um parceiro estratégico para impulsionar o seu crescimento. Mas me diga, essa aproximação entre China e África é recente? De forma alguma. O compromisso da China com a África já se estende por décadas, com um histórico consistente de investimentos e cooperação em diversas áreas. Para você ter uma ideia, há 35 anos, altos oficiais chineses realizam visitas anuais ao continente africano, Que interessante. consolidando laços e estreitando essa relação. E essa constância se traduz em ações concretas, certo? Tenho lido bastante sobre o investimento chinês em infraestrutura na África, Sim, que parece ser um dos pilares dessa parceria. exatamente. A China tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, usinas de energia, impulsionando o desenvolvimento econômico e integração regional. Um exemplo notável é a construção da ponte suspensa Maputo-Catembe em Moçambique, que reduziu significativamente o tempo de viagem entre a capital e o distrito de Catembe. E impressionante como a China tem investido em projetos de grande escala na África. Mas, além da infraestrutura, quais outras áreas são prioritárias nessa parceria? A cooperação sino-africana abrange uma ampla gama de setores, incluindo energia, agricultura, telecomunicações, saúde e educação. Um dos principais instrumentos para fortalecer essa parceria é o Fórum de Cooperação China-África, conhecido como FOCAC. Falando FOCAC, e que a última reunião aconteceu em 2024 em Pequim. Quais foram os principais destaques desse encontro? O FOCAC de 2024 definiu uma série de projetos ambiciosos para os próximos anos, com foco em áreas como desenvolvimento de infraestrutura, energia limpa, redução de tarifas comerciais e formação profissional. Durante a recente visita do ministro das Relações Exteriores da China a diversos países africanos, esses projetos foram amplamente debatidos. E o presidente Xi Jinping reiterou o compromisso da China em investir US$ 5 bilhões no continente africano nos próximos 3 anos. Uau! É um investimento realmente significativo. E quais são as metas específicas que a China pretende alcançar com esse investimento? A China tem metas ambiciosas para os próximos anos, incluindo a criação de 1 milhão de empregos, o desenvolvimento de 30 projetos de energia renovável e a ampliação do acesso de produtos africanos ao mercado chinês. Parece que a China está realmente empenhada em fortalecer sua presença na África. Essa aproximação toda me deixa com algumas pulgas atrás da orelha. E compreensível. Afinal, nenhuma parceria está livre de desafios e questionamentos. E no caso da relação entre China e África, existem algumas preocupações que precisam ser analisadas com cuidado. Que bom que você tocou nesse ponto. Eu estava justamente pensando nisso. Quais são os principais receios em relação a essa parceria? Uma das maiores preocupações é o risco de alguns países africanos se tornarem excessivamente dependentes do financiamento chinês. O que poderia levar a um ciclo de endividamento difícil de ser rompido. Entendo. É como se a China estivesse criando uma espécie de armadilha da dívida para os países africanos. Essa é uma crítica que tem sido levantada por alguns analistas. A preocupação é que, ao conceder empréstimos em condições que os países africanos têm dificuldade de cumprir, a China poderia usar essa dívida como forma de exercer influência política e econômica sobre esses países. É um cenário preocupante, sem dúvida. E quais outras questões têm gerado debate em relação a essa parceria? Outro ponto que tem levantado críticas é a dependência de recursos naturais africanos para sustentar essa parceria. É inegável que a China tem um grande apetite por recursos naturais, e a África é um continente rico em minérios, petróleo e outros recursos estratégicos. E como essa exploração de recursos impacta o meio ambiente e as comunidades locais na África? Esse é um ponto crucial que precisa ser considerado. A exploração desenfreada de recursos naturais pode ter consequências devastadoras para o meio ambiente, gerando desmatamento, poluição, perda de biodiversidade. Além disso, a exploração de recursos muitas vezes beneficia apenas uma pequena elite, enquanto a população local continua a enfrentar pobreza e falta de acesso a serviços básicos. Realmente, essa questão da exploração de recursos levanta sérias preocupações. E a China tem se mostrado sensível a essas questões. A China tem se defendido das críticas, afirmando que seus investimentos na África são guiados por princípios de cooperação mutuamente benéfica e que a exploração de recursos é feita de forma responsável, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais. Mas será que essa postura da China é realmente genuína?
Ou será que é apenas uma forma de mascarar seus interesses econômicos? É difícil dizer com certeza. A verdade é que a relação entre China e África é complexa e multifacetada, com nuances que precisam ser cuidadosamente consideradas. E que outras nuances você destacaria nessa relação? Um aspecto interessante é a ênfase da China na não interferência nos assuntos internos dos países africanos. Diferentemente de algumas potências ocidentais, a China não impõe condições políticas para seus investimentos. E se abstém de interferir nas decisões soberanas dos governos africanos. Mas essa postura de não interferência não pode acabar sendo prejudicial para a África. Afinal, a China pode acabar fechando os olhos para violações de direitos humanos e práticas corruptas em nome dos seus interesses econômicos. Essa é uma crítica válida que precisa ser considerada. Alguns analistas argumentam que a postura de não interferência da China pode, de fato, contribuir para a perpetuação de regimes autoritários e práticas corruptas na África. Entendo. É como se a China estivesse mais preocupada em garantir seus investimentos do que em promover a democracia e os direitos humanos na África. Essa é uma interpretação possível. Mas é importante lembrar que a China tem seus próprios interesses geopolíticos e econômicos. Sim. E que sua atuação na África é orientada por esses interesses. Então, basicamente, a China está usando a África para seus próprios fins. Não necessariamente. É importante evitarmos visões simplistas e maniqueístas. A relação entre China e África é complexa e multifacetada, com benefícios e desafios para ambos os lados. Certo. Acho que estou começando a entender melhor a complexidade dessa relação, mas ainda tenho muitas dúvidas. Com certeza. É um tema que exige estudo e aprofundamento. A China se apresenta como uma alternativa ao modelo ocidental de cooperação, que muitas vezes é visto como paternalista e intervencionista. É como se a China estivesse dizendo: nós não vamos ditar como vocês devem governar seus países, vamos apenas ajudá-los a se desenvolverem economicamente. Exatamente. E essa postura tem grande apelo para muitos líderes africanos que se sentem mais à vontade para negociar com a China em termos de igualdade, sem a pressão de ter que adotar modelos políticos ou econômicos ocidentais. Mas essa suposta igualdade não esconde uma relação assimétrica de poder. Afinal, a China é uma potência global com uma economia muito maior que a maioria dos países africanos. Sem dúvida, essa assimetria de poder existe e precisa ser considerada na análise da relação entre China e África. Mas é importante reconhecer que a China também precisa da África. Tanto como fornecedora de recursos naturais, quanto como mercado consumidor para seus produtos. Ou seja, é uma relação de interdependência onde cada lado busca seus próprios interesses. Exatamente. E essa interdependência cria um espaço para negociação onde os países africanos podem buscar obter o máximo de benefícios dessa parceria sem comprometer sua soberania ou seus interesses a longo prazo. Mas será que os países africanos estão realmente preparados para negociar em pé de igualdade com a China? Muitos desses países enfrentam desafios como instabilidade política, corrupção e falta de capacidade técnica para gerir grandes projetos de infraestrutura. Essa é uma questão crucial. É fundamental que os países africanos fortaleçam suas instituições, invistam em educação e capacitação técnica e promovam a boa governança para que possam negociar com a China e outros parceiros globais de forma mais estratégica e assertiva. E como a China tem se posicionado em relação a essas questões de governança e desenvolvimento institucional na África? A China tem enfatizado a importância da cooperação Sul-Sul como modelo para a relação entre China e África. E o que significa exatamente essa cooperação Sul-Sul? A cooperação Sul-Sul se baseia na ideia de que os países em desenvolvimento devem se unir para promover o desenvolvimento mútuo, compartilhando conhecimentos, tecnologias e recursos sem a interferência de países desenvolvidos. Parece um conceito interessante. Por um lado, a China tem investido em projetos que beneficiam diretamente os países africanos, como a construção de hospitais, escolas e centros de treinamento técnico. Por outro lado, a China também busca garantir acesso a recursos naturais estratégicos e ampliar sua influência política e econômica no continente africano. Entendo. Ou seja, a China está jogando um jogo estratégico na África, buscando seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo oferecendo oportunidade de desenvolvimento para os países africanos. Exatamente. E cabe aos países africanos saberem aproveitar essas oportunidades, negociando com a China de forma inteligente e estratégica para que essa parceria seja realmente mutuamente benéfica. E quais são as áreas onde a África pode se beneficiar mais dessa parceria com a China? A China tem expertise em áreas como infraestrutura, tecnologia e industrialização, que são cruciais para o desenvolvimento econômico da África. A China também tem um grande mercado consumidor que pode absorver produtos africanos, ajudando a diversificar a economia do continente. Mas a China não representa uma ameaça para as indústrias locais na África. Afinal, os produtos chineses são conhecidos por serem baratos e competitivos, o que pode levar à falência de empresas africanas. Essa é uma preocupação legítima.
É importante que os países africanos protejam suas indústrias nascentes da competição desleal, investindo em inovação, qualidade e valor agregado para seus produtos. E a China tem colaborado com a África nesse sentido. Tem havido algum tipo de transferência de tecnologia e conhecimento para fortalecer as indústrias africanas. Sim, a China tem promovido programas de treinamento técnico e intercâmbio de conhecimentos em diversas áreas, como agricultura, manufatura e tecnologia da informação. E esses programas têm tido resultados positivos. As empresas africanas têm conseguido absorver e aplicar esses conhecimentos para se tornarem mais competitivas. Ainda é cedo para avaliar o impacto a longo prazo desses programas, mas os resultados iniciais são promissores. A China tem demonstrado interesse em compartilhar conhecimentos e tecnologias com a África, reconhecendo que o desenvolvimento do continente é estratégico para seus próprios interesses. E quais são os desafios que a China enfrenta na sua relação com a África? Um dos principais desafios é a percepção de que a China está explorando os recursos naturais da África sem oferecer contrapartidas justas. Ou seja, a China estaria repetindo o modelo colonial de exploração, apenas com uma roupagem diferente. Essa é uma crítica que precisa ser analisada com cuidado. É verdade que a China tem um grande apetite por recursos naturais africanos, mas também é verdade que a China tem investido em projetos de infraestrutura, educação e saúde que beneficiam diretamente a população africana. Mas será que esses investimentos compensam os impactos negativos da exploração de recursos? Afinal, a exploração de minérios, por exemplo, pode gerar desmatamento, poluição e conflitos sociais. Com certeza, a exploração de recursos naturais precisa ser feita de forma responsável, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais. É importante que os países africanos negociem com a China contratos que garantam a proteção ambiental e a distribuição justa dos benefícios da exploração de recursos. E a China tem se mostrado disposta a negociar esses termos. A China tem se mostrado cada vez mais sensível às questões ambientais e sociais, reconhecendo que a sustentabilidade é fundamental para o sucesso de seus investimentos na África. Mas será que essa mudança de postura da China é genuína? Ou será que é apenas uma estratégia para melhorar sua imagem e acalmar as críticas? É difícil dizer com certeza, mas o fato é que a China tem investido em projetos de energia renovável, reflorestamento e desenvolvimento sustentável na África, o que indica um compromisso crescente com a sustentabilidade. E como a China tem se posicionado em relação aos conflitos e à instabilidade política que afetam alguns países africanos? A China tem adotado uma postura pragmática, buscando manter boas relações com os governos africanos, independentemente de sua ideologia ou orientação política. Mas essa postura não significa que a China está apoiando regimes autoritários e corruptos. A China argumenta que não interfere nos assuntos internos dos países africanos e que cabe a cada país definir seu próprio modelo de governança. Mas essa não interferência não pode acabar sendo prejudicial para a África. Afinal, a China pode acabar fechando os olhos para violações de direitos humanos e práticas corruptas em nome de seus interesses econômicos. Essa é uma crítica válida que precisa ser considerada. A China precisa encontrar um equilíbrio entre seus interesses econômicos e seu compromisso com a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável na África. E como a comunidade internacional tem reagido a essa crescente influência da China na África? A crescente presença da China na África tem gerado reações mistas na comunidade internacional. Quais são as principais preocupações? Alguns países, especialmente os Estados Unidos e seus aliados, veem a China como uma ameaça à sua influência geopolítica e econômica na África. E como esses países têm reagido à presença da China? Os Estados Unidos têm intensificado seus esforços diplomáticos e econômicos na África, buscando contrabalançar a influência da China. E a União Europeia? A União Europeia também tem buscado fortalecer seus laços com a África, promovendo parcerias em áreas como comércio, desenvolvimento e segurança. Ou seja, a África está se tornando um palco de disputa geopolítica entre as grandes potências. Exatamente. A África está no centro de uma nova corrida por influência, com a China, os Estados Unidos, a União Europeia e outras potências buscando garantir seus interesses estratégicos no continente. E como a África tem se posicionado nesse jogo geopolítico? A África tem buscado aproveitar essa disputa a seu favor, negociando com as diferentes potências para obter os melhores termos de cooperação e investimento. É como se a África estivesse dizendo: nós somos o prêmio e vocês precisam nos conquistar com boas ofertas. Exatamente. A África está em uma posição privilegiada para negociar e cabe aos países africanos saberem usar essa vantagem para impulsionar seu desenvolvimento e garantir seus interesses a longo prazo. Mas essa disputa geopolítica não pode acabar sendo prejudicial para a África. Afinal, a África pode acabar se tornando um campo de batalha para as grandes potências, como já aconteceu no passado. Essa é uma preocupação real que precisa ser considerada.
É fundamental que a África mantenha sua neutralidade e independência, buscando parcerias com todos os países que estejam dispostos a cooperar com o continente em bases de respeito mútuo e benefício recíproco. Mas como garantir que essa cooperação seja realmente justa e equilibrada? E que a África não acabe sendo explorada pelas grandes potências? Essa é uma questão complexa que exige uma análise cuidadosa dos termos de cada acordo de cooperação, garantindo que os interesses da África sejam protegidos e que os benefícios sejam distribuídos de forma justa. E quem deve ser responsável por essa análise e por garantir que os acordos sejam justos? A responsabilidade é compartilhada. Cabe aos governos africanos, à sociedade civil, às organizações internacionais e aos próprios países parceiros garantir que a cooperação com a África seja conduzida de forma transparente, ética e responsável. Ou seja, é preciso um esforço conjunto para garantir que a África se beneficie dessa nova corrida por influência sem comprometer sua soberania ou seus interesses a longo prazo. Exatamente. O futuro da África depende da capacidade do continente de se posicionar de forma estratégica no cenário global, buscando parcerias que contribuam para o seu desenvolvimento sustentável e para o bem-estar de sua população. E como a China pode contribuir para esse futuro? A China tem um potencial de ser um parceiro valioso para o desenvolvimento da África, desde que essa parceria seja baseada em princípios de respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco. A China pode contribuir com investimentos, tecnologia e expertise em áreas como infraestrutura, energia, agricultura e industrialização, ajudando a impulsionar o crescimento econômico e a criar empregos na África. Mas para que essa parceria seja realmente benéfica, é preciso que a China se comprometa com a sustentabilidade, com a proteção ambiental, com a criação de empregos de qualidade e com a transferência de tecnologia para a África. Com certeza. A China precisa ir além dos investimentos em infraestrutura e se engajar em projetos que promovam o desenvolvimento social, a inclusão e a justiça social na África. E a África precisa fortalecer suas instituições, combater a corrupção, investir na educação e capacitação técnica para que possa negociar com a China de forma mais estratégica e assertiva. Sem dúvida. O futuro da África depende da capacidade do continente de se unir, de fortalecer sua governança e de construir uma visão comum de desenvolvimento. A China pode ser um parceiro nesse processo, mas o protagonismo precisa ser da África. Acho que essa é a principal lição que podemos tirar dessa conversa. A relação entre China e África é complexa, com desafios e oportunidades. Mas o futuro da África depende, acima de tudo, da capacidade do continente de definir seu próprio destino e de construir um futuro próspero e sustentável para sua população. Concordo plenamente. A África tem potencial enorme e a China pode ser um parceiro importante para o desenvolvimento do continente. Mas o futuro da África está nas mãos dos africanos. É fundamental que a África tenha uma estratégia clara para lidar com essa nova dinâmica global. Eu acho que a gente explorou bastante essa relação entre a China e a África. Uma relação complexa, cheia de nuances, com desafios e oportunidades. Vimos como essa parceria tem moldado a dinâmica geopolítica global e como a África precisa se posicionar de forma estratégica para garantir seus interesses. Sim, com certeza. E é importante que a gente continue acompanhando esse tema de perto, observando os desdobramentos dessa relação e seus impactos para o futuro da África e do mundo. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho na complexa relação entre China e África. Esperamos que tenha sido informativo e instigante. E que tenha despertado a sua curiosidade para continuar se aprofundando nesse tema tão relevante para o cenário global. E continue acompanhando o PovoCast para mais análises e reflexões sobre os temas que movem o mundo. Lembrando que o PovoCast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Fique ligado. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.